Alô você! Vamos começar aí mais um capítulo do Código Penal. Vamos trabalhar uma parte da matéria, que é uma parte da matéria que nem todo concursando domina não. E se você dominar, você vai sair na frente em qualquer bom concurso público que cobre esse título, lógico. A gente vai trabalhar ali o capítulo 3, que nós estamos dentro do Código Penal, a gente vai trabalhar da periclitação da vida e da saúde. Olha só. Não tem muito mistério acerca da matéria. A gente vai trabalhar o perigo de contágio venéreo, o artigo 31, que é o perigo de contágio de moléstia grave, artigo 32, perigo para a vida ou a saúde de outrem, 133, o abandono de incapaz, 134, que é a exposição de abandono de recém-nascido, 135, a omissão de socorro e o 136, os maus tratos. Tudo dentro do capítulo 3, tranquilo? Olha, eu sempre digo assim, é melhor a gente começar a explicar já colocando os pontos iniciais em cada um para você conseguir fazer a diferenciação de um crime para o outro, que aí fica mais fácil na hora da explicação crime por crime. No perigo de contágio de moléstia venérea aqui é legal, porque aqui tem que ser através de relação sexual ou através de qualquer outro ato libidinoso. O legal é que o nosso curso é na web, mas o nosso presencial também é muito forte. Então a gente dá aula para o presencial, no tele, ao vivo, a gente dá aula presencial e a gente aprende com o aluno. Por exemplo, você que está em casa, todo o Brasil, alguém deve ter perguntado assim, Evandro, ato sexual eu sei o que é, né? É o pintinho do menininho na vagina da menininha. Legal, isso aqui é ato sexual, filho, ato sexual normal, tá? O que é qualquer ato libidinoso? Cara, ato libidinoso, o legislador foi muito legal para não colocar assim, qualquer ato de sacanagem que não seja o pintinho na vagina da menina, tranquilo? Qualquer tipo de coisa. Evandro, me dá um exemplo como é que eu posso transmitir um perigo de contágio de venéreo por ato libidinoso. Filho, bota a menininha, ou dependendo do que você seja, não sei, o menininho na tua frente, se masturba e ejacula na cara do menino ou da menina. Pronto. Se você tiver alguma porcaria ali, vai pegar. Então tá aí, ato libidinoso. Evandro, eu tô em casa, eu não precisava escutar isso. Então não devia ter perguntado o que era ato libidinoso. Qualquer coisa é ato libidinoso. Por exemplo, você vai ver no estupro. Apontei a arma pra você e falo, acaricia os mamilos. Aí o cara vai lá, acaricia os mamilos. Isso é ato libidinoso? Lógico que é estupro isso. É estupro, filho. Você vai ver quando eu for trabalhar contigo. Evandro, agora eu entendi o que é ato libidinoso. Bacana. Perigo de contágio de moléstia grave. Aqui, amigo, pode ser qualquer outro tipo de transmissão, mas que não seja através de relação sexual ou ato libidinoso. Pode ser qualquer coisa, um aperto de mão, um abraço, um beijo, aí você vai ver o dolo, por que o cara responde pelo crime, como ele responde. A diferença, então, do artigo 131 para o artigo 130 está exatamente na forma que a coisa é feita. 130, relação sexual e ato libidinoso, e aqui embaixo qualquer outro tipo de ato, tá? 132, perigo para a vida ou a saúde de outrem. Você vai ver que isso aqui é um crime acessório. Ele só funciona se não houver um crime mais grave acessório a ele. Por exemplo, você já viu aquela... Às vezes você que está em casa, você já ficou meio puto, você estava dirigindo, aí o cara do lado buzina para você, pá, você toma aquele susto, aí você dá aquela guinada e volta... com o carro em cima do cara e o carro do cara sacode, quase bate no poste e volta. Então, isso aí é perigo para a vida ou para a saúde de outra. Você gerou o perigo para a vida do cara de alguma forma. Tranquilo? Abandono de incapaz tem que ter uma relação pessoal, você tem que ter proteção, cuidado, vigilância, tem que ser pai, tem que ter uma relação íntima com a pessoa. Exposição, o abandono de recém-nascido, isso aqui é muito legal, você vai ver aqui para esconder desonra própria. O 134, cara, para o 133 é um barato. Calma que eu vou explicar um a um. Isso aqui cai bastante nas provas. E engana, porque o 134 fica disfarçado, ele fica quietinho lá no Código Penal. Por exemplo, se a mulher engravida, bota uma cinta apertada lá, para não mostrar que tem a barriga. Aí depois ela com 7, 8 meses ela tem o neném, mas a família dela não descobre que ela tem o neném. O neném é dela, ela tem o neném, ela pega e abandona o neném, mas ela abandona para quê? Para esconder desonra própria, esconder da família que estava grávida. Aí você sai do abandono de capaz e entra no 134, que é um crime próprio. Então esse é o macete que você vai ver agora. 135, omissão de socorro. Pô, isso é legal, cara, porque a gente vai bater em 3 situações. Omissão de socorro comum, quando o cara está envolvido no trânsito ou quando o cara é culpado na hora do acidente. Cada um desses, ou a omissão de socorro é aqui, ou é a omissão de socorro do CTB, você vai ver a diferença de um para o outro.
O legal é que hoje eu lavo a minha alma. Evandro, por que você lava a sua alma? Porque, amigo, em 2012, eles criaram o artigo 135A, que se acontecesse em 2001, ia salvar minha vida quando a minha filha nasceu, porque aquele puto daquele médico ia ser processado e condenado. Hoje ele vai acontecer, antes não pode, né? Mas você vai ver que legal que aconteceu aqui. Isso aqui é intimamente ligado comigo. Quando saiu essa lei aí, eu vibrei. O artigo 136 é os maus tratos. Evandro, o maltrato cai de qual forma na concurso que você vai ensinar pra gente hoje? Cara, existe uma diferença do maus trato para tortura. E é sempre explorado esses pontos. Então, na prática, eu não quero, filho, que você dê aula de direito penal. Eu não quero que você fique o cara mais inteligente do mundo nessas matérias. Eu quero que você acerte questão de concurso. Isso que é importante. Então, sem mais delongas, vamos começar a bater aí no artigo 130 e ver todas as peculiaridades. Acostume-se com o nome. Perigo de contágio venéreo. A primeira coisa é fazer a diferença de perigo de contágio de moléstia grave. Lembrando que o de cima, que eu vou trabalhar agora, tem que ser relação sexual ou ato libidinoso. Bem, eu tenho o caput do artigo 130. Você já sabe o que é o caput, né? Que é a cabeça do artigo. O que o artigo 130 fala? Expor a contágio. Aí você já sabe que aqui, como é feita essa exposição? Essa exposição só pode ser feita através de ato sexual ou ato libidinoso. Isso está no texto de lei e você não pode esquecer. Qualquer ato sexual ou ato libidinoso. O dolo é de perigo. Ou seja, no artigo 130, no caput, ele não quer transmitir a doença. Agora, no parágrafo 1º, ele tem a intenção. Aqui em cima, ele não pode ter a intenção de transmitir diretamente. No parágrafo 1º, que é o aumento de pena, aqui sim, ele tem a intenção de transmitir. Então, a diferença do caput do artigo 130 para o parágrafo 1º é que no caput ele não tem a intenção. No parágrafo 1º, ele tem a intenção sim de transmitir. Aí aqui é legal, macete de prova. Essa daqui você tem que ter bastante atenção, porque isso aqui é o ponto da tua prova. Se o cara tiver a intenção, ele tiver a moléstia grave, ele tiver sífilis, por exemplo, e ele através de um ato sexual, ele quiser te transmitir, a intenção for de transmitir, e ele gerar lesão corporal de natureza leve. Evandro, como é que pode o cara querendo me transmitir sífilis ou querendo me transmitir algum tipo de doença sexualmente transmissível, ele causar lesão corporal de natureza leve? É fácil, filho. Se ele fizer um ato sexual contigo e ficar aquele vermelhidão, você ficar assada, ou você ficar com qualquer outro tipo de coisa relativo ao ato sexual e o cara quis passar para você, você vai ter lesão corporal de natureza leve. Aí o Código Penal vai punir você no artigo 130, parágrafo 1º. Repetindo, eu tenho sífilis, mas na hora de transmitir a você, não chega a transmitir a sífilis. Transmite somente uma irritação grave que você fica todo assado, todo vermelho. Gerou uma lesão corporal de natureza leve. Nessa situação, o Código Penal opta e pune você no artigo 130, parágrafo 1º. Ou seja, você vai responder pelo crime de perigo de contágio venéreo com a intenção de transmitir, parágrafo 1º. Agora, se gerar lesão corporal de natureza grave. Evandro, como é que pode gerar lesão corporal de natureza grave? Cara, gerar debilidade permanente de membro, sentido ou função em você. Caramba, Evandro, o cara veio, fez sexo comigo, eu fiquei surdo de um ouvido, pode acontecer isso? Não sei, cara, mas imagina que desgraceira. O cara fez sexo, te transmitiu contágio de moléstia grave, te deu um pane e você ficou cego de um olho. Lesão corporal de natureza grave. E aí? Aí o Código Penal não pune você pelo artigo 130, parágrafo 1º, tá? Ele vai pela lesão corporal de natureza grave. Aí ele te pune de 2 a 8 anos. Você sabe o que é diferente aqui? Você acostuma no direito penal com indúbio pro réu, ou seja, na dúvida você ajuda o cara. Só que nessa situação aqui, o Código Penal vai pela pena mais grave na situação. Aí é o ponto da prova e toma cuidado. Lesão corporal de natureza leve, artigo 130, parágrafo 1º, se o cara tinha intenção, e lesão corporal de natureza grave responde pelo artigo 129, parágrafo 1º, que é lesão corporal de natureza grave, 2 a 8 anos. Tranquilo? Tentativa é admissível aqui? Tentativa é. Cara, tentativa, na verdade, é uma apagação de mico, né? Você imagina, o cara tem sífilis.
Ele sabe que a namoradinha traiu ele, aí ele quer transmitir a doença. Legal, aí você já botou na cabeça. E ele já sabe que ele está estudando comigo, tá vendo? Você, seu corno, você que está em casa, você já está todo bichado aí. Aí você, sua mulher, te traiu, você está se identificando. Poxa, o Evandro me conhece, cara. É isso aí mesmo, beleza. Aí o que você faz? Você já quer transmitir a doença, mas chega lá na mulher, adivinha? Não funciona, você falha, aí vai ter tentativa. Você quer, mas não consegue transmitir. Então é muito ruim mesmo, né, cara? Aí admite a tentativa nessa situação. Bacana? Vamos prosseguir aí para o concurso de crimes. Agora eu vou trabalhar o concurso de crime. Concurso de crime o quê? É o agente com a doença venérea e comete o estupro. Cara, é bem comum isso, tá? O cara que tem um tipo de doença venérea e ser estuprador. Como é que vai funcionar? Bem, na regra, se ele tem a doença e sabe que tem e vai lá e comete um estupro, ele responde por 2 crimes no concurso formal. Meu povo, quando eu falo de concurso formal, existe concurso formal e concurso material. Concurso material de crime é quando o cara comete 2 crimes, 2 ações, soma-se as penas. Concurso formal é como quando pega a pena do mais grave e vai aumentando a pena de acordo com a situação do concurso formal. Então, nesse caso, se ele tem a doença e comete o estupro, ele responde por os 2 crimes em concurso formal. Artigo 130 mais o artigo 213. Bem, agora, se ele tem a intenção de transmitir, lembrando que se ele só tem a doença, nesse caso aqui é o artigo 130 caput. Ele tem a doença, mas não tem a intenção de transmitir, mas ele tem a doença. Tá? Já por si só já é o crime. Agora, se ele tem a intenção de transmitir, é o artigo 130, parágrafo 1º, aquele que tem um aumento de pena. Se ele tem a intenção de transmitir e comete o estupro ao mesmo tempo, ele quer estuprar a mulher e quer transmitir a doença que ele tem, mas ele não consegue transmitir a doença, ou seja, ele tem a doença, quer transmitir, força o estupro, está lá no estupro, mas ele não consegue transmitir. Aí o que acontece? Ele responde no artigo 130, parágrafo 1º, mais o artigo 213. Ele responde nos 2 crimes. Agora, se ele tem a intenção, o artigo 130, parágrafo 1º, de transmitir e consegue transmitir, aí você vai matar esse artigo. 130 exclui o crime. Exclui o crime de perigo de contágio venérea. O 130 não existe. Eu tenho a doença, quero transmitir, forço o estupro e transmito a doença ao mesmo tempo. Aí o que acontece? Aí você tem um crime específico, que é lá o 234, quarto do Código Penal. A pena é aumentada da metade se no caso de estupro você transmite a doença de moléstia grave. Então o que acontece nesse caso? A doença venérea. Nesse caso aqui, há uma figura típica específica. Então você exclui o artigo 130, parágrafo 1º. Tranquilo? Vamos partir para o próximo crime. Bem, trabalhar o artigo 131 agora e o 132. Você pode ver que quando tem coisa para falar e coisa relevante, a gente vai. Quando não tem, vamos bater o dedo na ferida só para acertar a questão e vamos passar direto, tá? Porque é muita matéria, não tem porque a gente ficar acumulando porcaria na cabeça. Perigo de contágio de moléstia grave, artigo 131. Transmitir moléstia grave de que está contagiado. Cara, é qualquer tipo de moléstia grave que você tem. Só não vale ato sexual. Ato sexual é o artigo 130, é um crime específico dali. Evandro, como é que eu vou transmitir uma moléstia grave sem estar com ato sexual ou ato libidinoso? Cara, um beijo, um aperto de mão, um abraço, qualquer tipo de coisa que você sabe que tá, ou deveria saber que você tem, mas que você transmite, mas que não seja por ato sexual. Então tá a diferença do 130 para o 131. Bem, eu tenho o 132, que é perigo para a saúde ou a vida de outrem. Aqui é expor a vida ou a saúde de outro, é perigo direto e iminente. Aqui eu vou dar um exemplo para você e vou trazer o que é importante. O 132, ele trabalha para aquele perigo direto que você causa para a vida do outro. O exemplo que eu te dei lá foi você abarroar o carro da outra pessoa, você empurrar a pessoa, fazer qualquer tipo de coisa que gere um perigo direto e iminente, tem que ser pessoa certa e determinada. Ou seja, o exemplo melhor que eu te tenho é quando você está no trânsito, que você fica puto com o cara, porque o cara buzinou, você dá aquela guinada no cara, o cara quase bate no carro e volta. Agora, se você for ver a pena desse crime, ele é um crime acessório, ou seja, você só vai responder por esse crime, vírgula, se não houver um crime mais grave. Evandro, eu joguei o meu carro em cima do outro com intenção mesmo, o cara bateu lá e sofreu lesão corporal de natureza grave. Se a sua intenção era lesionar um cara, vai responder por lesão corporal de natureza grave. Se o cara morrer, vai responder por homicídio. Esse aqui só se não ocorrer o crime mais grave.
Mas o macete daqui para o concurso é você pegar o parágrafo único, que é o aumento de pena. Cara, é perigo que decorre de transporte de pessoas para a prestação de serviço em estabelecimento de qualquer natureza, infringindo as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Você sabe para que foi feito esse parágrafo único, esse aumento de pena aqui? Foi feito para aquele transporte de boia fria. Já viu os boia fria como é que era transportado de qualquer jeito? Então, esse artigo aqui foi feito para proteger ele, esse parágrafo único. Então, tem um aumento de pena no 132. Então, tá aí. 130, 131 e 132, a gente já passou lotado, sem muito mistério. Vamos partir para o 133. Vamos trabalhar o artigo 133, abandono de incapaz, também não tem muito mistério não, tá? Lá você tem o texto de lei completo, mas abandonar pessoas sob sua guarda, vigilância ou autoridade é o requisito primeiro. A pessoa tem que ter uma relação com você de guarda ou autoridade, ela tem que ter uma relação de interdependência com você. Esse é o tópico aqui do abandono de incapaz. E deve ter o dever de zelar pela vítima. O pai, o irmão, o curador, uma pessoa que está responsável. Até a babá entra aqui no abandono de incapaz, tá? Se tiver uma relação que ela tem que cuidar de você. Bem, eu vou dar um exemplo de abandono de incapaz por ação e por omissão. Isso aqui é bastante cobrado em prova. Cara, você pode fazer o abandono por ação. Você leva com a intenção de abandonar, larga a criança e vai embora. Abandono de incapaz. Você quer ver uma omissão que é muito comum em abandono de incapaz? Isso aí, quando eu vou com a minha filha no parque, eu sempre vejo falar, olha lá, configurou o crime de abandono de incapaz. Esses dias eu fui no parque da cidade aqui e na verdade, eu fiquei revoltado com o cara. O cara estava com a nenê de 3 anos e ele saiu, foi lá do outro lado da rua comprar uma cerveja e tirou o foco da criança de 3 anos. Ou seja, ele abandonou o incapaz por um momento. Já configurou o crime de abandono de incapaz. Então, ele não tinha intenção, mas ele agiu por omissão nesse caso. Então, também configura abandono de incapaz. Aí, Evandro, mas ele foi lá, abandonou por um minutinho e depois voltou. Já está configurado o crime de abandono de incapaz. Tranquilo? Eu tenho as distinções para fazer que é muito importante para a prova. Não havendo relação de assistência direta, ou seja, você não sendo a pessoa que tem cuidado, proteção e vigilância, você vai responder na omissão de socorro da pessoa abandonada, do artigo 135 que a gente vai trabalhar. E você tendo a intenção de ocultar desonra própria, é um crime próprio aqui do artigo 134. Aqui, a diferença do 134, amigo, é ficha em concurso. Se o filho for da mulher e a mulher esconder a barriga porque ela tem vergonha de desonrar a própria, ou seja, ela ficou grávida, não quer que o pai e a mãe descobre, tem o neném e abandona o neném na lixeira, 134. Se você é o pai ou a mãe comum, mas não tem o termo desonra própria, você vai para o 133, que é abandono de incapaz. Não tem relação de proteção, cuidado ou vigilância. Simplesmente você vê uma criança, você está passando pela rua e não ajuda, criança abandonada, 135. As qualificadoras do 133... Você entra, parágrafo 1º, você tem lesão de corporal grave, parágrafo 2º, você tem a morte, parágrafo 3º, você tem a causa de aumento de pena, que é se você abandonar em lugar ermo, for ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, se a vítima tiver mais de 60 anos. As qualificadoras do artigo, do parágrafo 1º e do 2º, que é lesão corporal grave e morte, é chamado de préter dolo. Ou seja, você não pode ter intenção de causar lesão corporal e a morte. Os dois têm que vir através de quê? De culpa, crime préter doloso ou préter intencional. Então você já reparou que o mais importante aqui é você fazer a diferença dos crimes, né? Olha, 133 tem uma relação bem próxima com você. Você tem uma relação de vigilância, autoridade, proteção. Você tem o dever de zelar a vítima e você abandona o incapaz. 133. Se você é mulher e você está em desonra própria, ficou grávida e não quer que a sua família saiba e abandona o seu filho, 134. Se você não tem nenhuma relação, você está passando pela rua e vê um menor abandonado, vê uma pessoa abandonada e não faz nada, 135. Está aí a diferença de uma para outra. Vamos partir para o próximo aí. Vamos trabalhar agora o artigo 135, omissão de socorro. Olha, eu vou dar uma regra para você, para nunca mais você esquecer. Grava na cabeça e esquece. Ah, Evandro, mas eu tenho um livro. O livro tem 3.457 páginas e meia e é do cara que formou na Universidade de Londres, do lado da Lua. Não tem problema, o cara pode ter formado na Universidade de Marte, de Júpiter, de Platão, ainda assim não vai cair o que você quer para a tua prova. Na tua prova são coisas simples, básicas, objetivas e coisas que o Código Penal traz
de uma forma simples. E você vai gravar agora, e se alguém te contar o contrário, você vai falar que é mentira porque eu te falei. Você vai falar que a omissão de socorro é a única omissão própria do Código Penal. É o único crime omissivo próprio que você vai ter no Código Penal. Omissivo próprio ou omissivo puro. Tranquilo? Cuidado para não fazer a diferença, tá? Existem os omissivos impróprios ou os omissivos impuros, que é qual? Que é aquele que você trabalha lá no artigo 13, parágrafo 2º, que é o agente garantidor do Código Penal da parte geral. Tranquilo? Então gravou isso aí e acabou o seu problema. O que a omissão de socorro diz? É quando você deixa a criança abandonada, extraviada, inválida, pessoa ferida ou abandonada, pessoa em grave e iminente perigo e você não faz. São duas vertentes. Ou o agente não presta o socorro quando ele pode fazer, ou seja, o agente pode prestar o socorro e não faz, ele tem a capacidade de fazer. Ou você não pede auxílio. Eu vou dar um exemplo, tá? Se você vê uma pessoa lá, vamos botar um exemplo aqui, uma pessoa ferida ou abandonada, você passa pela rua, já viu o cara que é o pedinte lá, mas esse dia ele não está pedindo não, esse dia ele está caído e está com uma ferida gigante na perna e está virado de lado lá. Além de abandonado, ele está ferido, está lá quietinho, está com sol, com chuva, com frio, o cara vai morrer. Aí o que você faz? Você não tem o dever jurídico de evitar aquilo, você não é agente garantidor, você é uma pessoa comum. Você passou, olhou, você pode prestar socorro? Pode, mas você não fez, já está no crime. Agora, como é que eu faço para sair do crime? Se você quiser sair do crime, no mínimo você tem que ir e pedir auxílio. Beleza, eu estou vendo a pessoa ali, não fiz nada e fui embora. Entrou no crime de omissão de socorro? Entrou. Eu quero evitar o crime. Pega seu celular, filho, que agora está bem divulgado o celular. Dá uma ligação e fala, alô, aí é do Corpo de Bombeiro? Tem uma pessoa aqui extraviada, tem uma pessoa aqui ferida ou abandonada, eu estou com o Código Penal, que eu acabei de assistir a aula do professor Evandro, eu não quero entrar na omissão própria, que é o único do Código Penal, eu não quero entrar na omissão de socorro, então eu estou saindo da figura 1, porque eu posso prestar o auxílio, mas eu não quero fazer mais, eu estou saindo do crime a partir do momento que eu peço o auxílio. Acabou. Ou você está aqui ou você está aqui, beleza? Agora, macete, que esse aqui é o importante, né? Tu pegar para tua prova. Se a pessoa for inválida normal, tu entra na omissão de socorro. Só que se a pessoa for idosa, você entra na lei especial que está extravagando o Código Penal. Você vai entrar no crime do artigo 97 da Lei 10.741 de 2003, que trata especificamente da pessoa inválida, se houver uma omissão com ela, se ela for o quê? Se ela for idosa. Tranquilo? Então é isso aí que você vai trabalhar dentro da omissão de socorro. Meu povo, olha só. O ano de 2001 foi um ano bem especial para minha vida. Guarda esse exemplo. Eu era policial militar naquela época, cara, mó barato, porque eu ganhava R$900 na Polícia Militar, eu tinha uns empréstimos contra-cheque, porque eu estava estudando, eu ganhava 450 líquido. E a minha mulher estava grávida, cara, eu já estava casado há um tempo, bacana. E eu trabalhava bem distante da minha cidade. Um belo dia o telefone tocou, o cara falou assim pra mim, cara, corre que a tua esposa entrou em trabalho de parto. Bacana. Duro, quebrado e trabalhando longe. O que eu fiz? Eu peguei a viatura da Polícia Militar e uapo! Amigo, eu não tava nem fora do Brasil, eu abandonei aquele troço, meu parceiro entrou na viatura e fui pro hospital, que eu já sabia o que ia dar. Quando eu cheguei no hospital, eles me avisaram tarde. E também o deslocamento foi muito longe. A minha esposa entrou em trabalho de parto às 12 horas. Eu cheguei lá às 17. Ela estava em trabalho de parto esse tempo todo, só que o trabalho de parto não era normal não, amigo. Era trabalho de parto que o parto já estava para sair, né? Nem entalou lá, não é possível. Minha mulher gritava que parecia que o mundo ia acabar, o hospital ia cair. E eu estava desesperado e eu cheguei pro médico, o médico falou assim, é X que você tem que pagar. Olha só, eu ganhava R$450, na época ele me cobrou R$1.200 para fazer a cesariana. Não tinha plano de saúde. Falei, cara, tá maluco? Como é que eu vou pagar isso aqui? Ele falou, deixa o cheque calção. Falei, cara, que mané cheque calção? Opera ela que vai dar merda. E o médico falou, não, eu só opero se der o cheque calção. Aí ele saiu da sala andando. Beleza. O que eu fiz, mano? Cara, nunca você faça isso, mas eu era policial militar e tinha uma arma e eu usei. Eu fui atrás dele e falei, filho, faz o seguinte, se o neném morrer, tu morre junto. Ele, então eu opero, não tem problema. E saiu para operar. Quando ele saiu para operar, minha filha é muito forte, nego. Por isso que a minha filha é uma das pessoas mais guerreiras do mundo. Quando o filho da puta resolveu operar a minha esposa, já era às 19 horas, que o embate durou esse tempo todo. A minha filha nasceu no corredor na minha frente, nego.
A minha mulher estava gritando, passando do quarto, indo para onde? Indo para a sala de cirurgia, porque por livre e espontânea pressão, o médico, que Deus o tenha, porque ele já morreu, ainda bem, resolveu operar. E o neném nasceu no corredor na minha frente. Bacana, foi uma emoção muito grande. A pergunta é, o que se faz com esse médico? Na época, nada. Mas hoje, nego, olha que lindo o exemplo. Em 2012, o legislador fez uma coisa muito legal, cara. Olha o que ele fez. Acompanha comigo aí na tela que eu tenho prazer de ler esse artigo para você. Exigir cheque, calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem com o preenchimento prévio de formulário administrativo como condição para o atendimento médico hospitalar. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Parágrafo único. A pena aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta a morte. Olha que bacana. Evandro, por que você leu o artigo? Cara, eu li o artigo porque, na verdade, eu tentei ir até no cemitério e desenterrar o cara, entendeu? E puxar ele pelo pé para ver se ele fica vivo de novo, para ver se a gente consegue processar aquele filho da mãe. Então, o Código Penal hoje vem muito bacana. Em 2012, ele criou uma nova figura, que é o 135A. Condicionamento de atendimento médico, hospitalar e emergencial. Você tem o parágrafo único, que é o aumento de pena, tem o dobro, lesão corporal e o triplo, que gera morte. O que é legal nesse crime? É que ele é muito novinho, ele é de 2012. E mais, ele veio para corrigir algo que era cíclico, né, cara, no nosso problema. Então vamos partir para o próximo artigo aí. Bem, agora eu vou trabalhar bem simples com você aqui, o artigo 136, que é o maltrato, e vou entrar na rixa também, que na verdade é o único crime do capítulo 4 do Código Penal. Mas é bem simples esses dois. Esses dois não tem muito o que trabalhar, fora que você tem que dar uma boa lida no texto de lei. Olha só. O artigo 136, que trata dos maus tratos, você só tem que tomar cuidado para não confundir com a lei de tortura, que é a 9.455. É o que se cobra em concurso público. Evandro, qual é a diferença de maus tratos para tortura? Cara, maus tratos, você vai desenvolver uma coisa que não é comum naquela pessoa que você está tendo cuidado com ela. Você vai, olha o nome, maus tratos, você vai tratar mal mesmo a pessoa, você vai deixar, por exemplo, de fornecer alimento, você vai deixar de fazer alguma coisa, mas não pode ter a característica de ser um sofrimento intenso. O limiar é muito fácil, porque é só isso que é cobrado em concurso e acabou. A diferença de maus tratos para tortura é isso que eles cobram. Na lei de tortura, 9.455, é o que se faz em maltrato que tem, na verdade, um sofrimento intenso. Evandro, eu deixo de alimentar uma pessoa e deixo por um curto espaço de tempo, você cai em maus tratos. Cara, daquilo ali gerou um sofrimento intenso. Você chega e entra na tortura. Evandro, eu estou espancando aquela pessoa. Maus tratos. Eu estou espancando a ponto de ter sofrimento intenso. Tortura. Pronto. Tá lá os maus tratos. Fora isso, é só ler o texto de lei. Não tem muito problema. Ó, artigo 137, a rixa, ele está no capítulo 4 dos crimes contra a pessoa. A rixa é bem tranquilo, meu povo, tanto que a rixa é o único que está no capítulo 4 do Código Penal. Ele é um crime que tem que ter no mínimo 3 pessoas ou mais para se configurar. É um crime chamado de concurso necessário, não é o concurso eventual do artigo 29 do Código Penal. Esse aqui são crimes que efetivamente precisam dessa quantidade de pessoas. A rixa é o seguinte... imagine que tem o A, o B e o C. O A bateu no B, o B bateu no C, o C bateu no A, o C bateu no B, o C bateu nele mesmo. Então, amigo, já tem a rixa. Ninguém sabe aonde está dando burdoado um no outro. Pronto, já está configurada a rixa. É um dos poucos restícios de responsabilidade objetiva no Código Penal. Porque o Código Penal, ele trata de responsabilidades subjetivas. O cara só responde se houver dolo ou culpa direta na situação. Agora, a rixa é assim. Imagina que a rixa começou com 30 pessoas. Todo mundo de uma torcida organizada, eles estão se implodindo, eles estão se batendo um no outro. Rixa, 3 pessoas ou mais. Imagina que agora esse grupo se separou em 2 grupos menores, 15 e 15. Esses grupos estão a 3 km de distância agora. A turba está indo, um se batendo no outro. Desse primeiro grupo aqui, 5 foi embora para casa e agora continua 10 lá, 15 se batendo lá, 10 se batendo aqui e 5 fora. E daqui morre uma pessoa devido à rixa. Amigos, se da rixa morrer alguém, vai ter aumento de pena e vai ser classificado como o quê? Vai ser classificado como rixa qualificada. Ou seja, daquela rixa gerou uma morte.
Se da rixa gerar uma morte, vai ter uma pena diferenciada. Mesmo esse que já tinha ido embora, mesmo aquele que estava lá no lugar onde não aconteceu a morte, que a morte aconteceu aqui, todos vão responder pelo mesmo crime. Então tá aí os dois detalhes mais importantes, é bem tranquilo, fora que você tem que ler o texto de lei. Vamos trabalhar agora alguns exercícios desse tópico para a gente reforçar. No crime de rixa, a coautoria é obrigatória, pois a norma incriminadora reclama como condição obrigatória do tipo a existência de pelo menos 3 autores, sendo irrelevante que um deles seja inimputável. Essa questão está correta. Olha só, está toda certa essa questão. Na verdade, isso aí é entendimento doutrinário que seja irrelevante, se seja inimputável. A pessoa pode ter menos de 18 anos que ainda assim está compondo a rixa. Você fala, poxa, Evandro, mas ela tem menos de 18 anos, como é que ela vai responder? Calma. Se é chamado crime de concurso necessário, quer dizer que, obrigatoriamente, eu tenho que ter 3 pessoas. Para o crime exista, tem que ter pelo menos um imputável. 3 pessoas se batendo, o A, o B e o C. O A tem 18 anos, o B tem 16 e o C tem 15. Logicamente, eles vão ficar isentos de pena porque são inimputáveis. Mas o crime de rixa já existe? Já. Por quê? Porque tem um de 18 anos e os outros 2 não respondem, são isentos de pena. Mas serve para compor o crime de rixa, que é de concurso necessário. Tá correto a questão, boa questão também. Toda vez que trata do inimputável, o cara costuma cair nesses pontozinhos. Aí vamos passar direto, vamos para a próxima. O crime de omissão de socorro é classificado como crime omissivo impróprio. Tá errado, porque omissão de socorro 135 é omissivo próprio. O omissivo impróprio está lá no artigo 13, parágrafo 2º, que é o agente garantidor. São chamados homicídios impróprios ou homicídios impuros. Ou ainda participação por omissão. Beleza? Esse aí estava bem legal. Vamos para a próxima. No abandono de capaz, ocorre um aumento de pena se a vítima é maior de 60 anos. Correto, está dentro do artigo 133 do Código Penal, na parte do aumento de pena, se é maior de 60 anos. Olha, é muito importante olhar qualificadoras, aumento de pena, ainda mais nesses artigos que costumam cobrar bastante o texto de lei. Bem, encerramos aí nosso bloco com os exercícios, continue estudando firme, são matérias, esse conteúdo de hoje é matéria que poucos alunos dominam e é onde você vai fazer a diferença. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima.